Deus seja sempre louvado, irmãos. Vamos ficar todos de pé, por favor. Vamos iniciar esse santo culto a Deus essa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos devem ter notado que nós tivemos uma interrupção de energia aqui, até estávamos tentando ligar o gerador, mas a energia voltou, então por isso atrasou a Irmandade na internet também. Vai avisando o povo de Deus aí que o culto está no ar, mas isso não vai ser impedimento. Nós vamos adorar a Deus essa tarde em nome do Senhor Jesus. Ele quer visitar nosso coração, quer falar com a nossa alma, então vamos tocando o santo culto em bastante comunhão. Vamos louvar a Deus com o cântico 118, 118. Glória a Deus, glória a Deus. Sim.
Glória, aleluia. Santo Jesus. Ainda mais. Seu forte braço me susterá. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus, que nós estamos aqui essa tarde para louvar o Senhor, né, irmãos? Deus é bom e cheio de misericórdia. Vamos cantar o hino 205, 205. Glória a Deus.
Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar, irmãos, para a oração, o hino 263. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmão Bruno fica desesperado, porque o irmão Rodrigo canta o hino errado e ele fica procurando se já acabou o hino ou não, fica desesperado lá. Glória a Deus. Vou ficar esperto, né, irmão? Vamos orar a Deus agora, vamos apresentar ao Senhor os pedidos de oração da nossa Irmandade. A irmã Mara deve estar em algum cantinho aí da igreja, acho que no escritório, anotando os pedidos de oração da nossa Irmandade da live também. Tem muita gente lá fazendo pedido de oração e a gente faz menção depois no círculo de oração no final do Santo Culto, tá bom? Vamos apresentar nas mãos de Deus os que foram tomados nota aqui presencialmente, por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão orando e também pedindo as nossas orações. É importante, irmãos, que nós oremos com fé e que entreguemos o nosso coração a Deus, pedindo ao Senhor para fortalecer o nosso coração, a nossa fé, para buscar e alcançar aquilo que nós buscamos. O que acontece quando nós buscamos e não temos êxito naquilo que buscamos? É evidente que a gente desanima, se entristece, eu estou orando, estou buscando, mas Deus parece que não me responde, não me atende, e isso entristece a nossa alma. Mas no final das contas,
Às vezes o que falta é um pouquinho mais de empenho, mais de dedicação, orar, tentar de novo, orar de novo. A palavra fala de orar e perseverar em oração. Seria muito bom se nós orássemos uma vez e Deus na mesma hora atendesse. Às vezes acontece, tem milagres, tem obra, Deus faz na hora, mas tem outras que leva tempo, irmãos. E o Senhor põe no coração para aconselhar todos nós que recebamos fé em nome do Senhor Jesus. Recebamos fé no nosso coração para esperar. Senhor, querer, eu quero agora, se puder. Mas se não for o tempo, fortalece o meu coração, Senhor, para continuar esperando, para continuar batendo na porta da tua misericórdia. E eu tenho certeza que Deus vai responder às nossas orações. Você crê, irmão, que Deus ouve a nossa oração? Creia de todo o teu ser que Deus ouve a tua oração. Vamos apresentar os nossos irmãos da live, nosso irmão Eni que está em viagem para o Nordeste e outros irmãos mais, e vamos pedir também que Deus mande para nós a sua santa palavra. Ajoelhados, em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Santo Deus eterno, glória a Jesus, aleluia, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Nosso amado Deus, nosso Pai Celestial, estamos diante da Tua presença, ajoelhados aos Teus pés em oração, para render-te graça pela oportunidade de estar na Tua casa essa tarde, louvando a Deus, bendizendo o Teu santo nome, Tu que és digno de toda adoração e de toda graça. Estamos aqui para reverenciar, Senhor, tudo aquilo que Tu significas nas nossas vidas. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nós não temos outro bem além de Ti, Senhor. A nossa esperança, a nossa fé estão depositadas na palma das Tuas mãos. Sabemos, Senhor, que os dias são maus e que coisas terríveis têm se levantado contra o Teu povo, mas nós estamos firmes na oração, estamos firmes na fé que uma vez foi dada aos santos, dos quais, por misericórdia, fazemos parte, Senhor, desse grupo que foi chamado para a vida eterna, que foi chamado para a glória eterna. Nós cremos, ó Deus, na nossa salvação, cremos, ó Deus, na Tua misericórdia na nossa vida, e cremos também que essa tarde o Senhor está aqui junto de nós com a Sua presença. Queira, ó Deus, visitar cada coração, cada vida e fazer em nós a Tua santa vontade, trazer em nós o Teu querer e nos fazendo compreender que diante de Deus todas as coisas são possíveis. Oramos pelos pedidos de oração da nossa irmandade, que fizeram tanto presencialmente aqui, quanto online através dos comentários, que todos sejam tomados nas Tuas mãos e que o Senhor mostre o Teu poder na vida do Teu povo, que não nos deixe faltar nada, mas fazer-nos, Senhor, sempre confiar, fazer-nos sempre crer em Ti. Nós temos certeza, a porta que Deus abre, ninguém fecha, Senhor. Bendito Deus, envia a Tua santa palavra essa tarde e fala com as nossas almas, fala com o nosso coração e ajuda-nos a compreender a Tua vontade, a seguir, Senhor, aquilo que Deus quer para nós. Bendito seja Deus. Se tem alguém aqui essa tarde ou através da live que se acha enfermo na carne ou na alma, que seja liberto agora, em nome do Senhor Jesus, que seja repreendido agora todo o mal da vida da Tua igreja, e que a Tua virtude, a comunhão do céu, esteja aqui junto de nós, Senhor. Faz a Tua presença encher esse lugar de glória, para que nós saiamos daqui também glorificando a Deus. Assim, Senhor, abençoa o Bruno na operação, na transmissão do culto, e todos os Teus servos e servas que estão trabalhando para que esse culto chegue no ar. Músicos, organistas, musicistas, que todos possam ser recompensados por Ti, Senhor. Pedimos as Tuas bênçãos e damos gratidão a Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, próxima segunda-feira, às 15 horas, nós teremos o culto de busca dos dons aqui nessa congregação.
A Irmandade está toda convidada, presencialmente e também online, para estarem congregados conosco. Vai atender para nós o nosso irmão Bertinho. O irmão Bertinho também está passando hoje um dia bastante difícil, pedimos orações por ele. Ele foi visitar um dos nossos irmãos, o Samuel Davi, que era cooperador do São Bento. Nós fomos congregar aquela vez naquela chuva, lembra? Lá em Sorocaba. E ele não respondia as mensagens e arrombaram a casa dele e encontraram um morto em cima da cama. Um irmão cooperador, nosso irmão na fé. Oremos pela família, pela nossa irmandade que fica carente também. Acreditam que foi um infarto fulminante. Parece que faleceu dormindo. Que tomara que tenha sido, não, irmão? Não é dos males o menor. E pedimos oração, até me esqueci, marquei na última oração, apresentar a família do irmão Davi, também no círculo de oração, para que Deus os tome na sua mão. É uma fatalidade, 53 anos, muito novo, né, irmão? Mas que Deus tenha misericórdia, também guarde a sua alma junto a si, para a ressurreição no último dia, irmãos. Apresentamos também a Irmandade, os nossos cultos aqui, que são os cultos presenciais. Terças 14, quartas 20, sábado às 10 da manhã e domingo às 10 e às 18h30. Sábado às 10 da manhã é o culto das nossas irmãs, é o culto das mulheres. Então as irmãs estão convidadas para virem participar também aqui junto de nós. E os cultos online todos os dias às 20 horas. Agora tem esse culto às 14 e daqui a pouquinho, às 20 horas, tem culto novamente. E a Irmandade deve participar também dos santos cultos. No próximo domingo agora, nós teremos a entrega do olhinho da unção e a unção da nossa Irmandade, como fazemos sempre. Agora vamos retomar esse procedimento. Então a Irmandade está convidada a estar presente. E no outro domingo, no segundo domingo, teremos a nossa Santa Ceia. Quero também fazer notória à Irmandade que no próximo sábado, com a ajuda de Deus, farei junto de alguns irmãos uma viagem até São Lourenço, no sul de Minas Gerais, aqui Circuito das Águas. Deve dar uns 380, 400 quilômetros daqui, para fazer a ordenação de um nosso irmão ancião lá. Quero ser acompanhado das vossas orações também. E no domingo, no dia seguinte, em Sorocaba, na ordenação do irmão diácono lá da Central de Sorocaba, do irmão Nelson. Também no dia 2/12, com a ajuda de Deus, viajo para Sorriso, no Mato Grosso, parte norte do estado do Mato Grosso, também para a reunião daquele estado, reunião ministerial lá. Quero ser acompanhado das vossas orações também, para que em tudo o Senhor nos abençoe, nos guarde, e que possamos encontrar nossa Irmandade lá com saúde espiritual, saúde material também. Nesse dia 2 de novembro, que é esse culto de busca dos dons, para a segurança da nossa Irmandade, independente dos irmãos trouxerem ou não máscara, Marquinhos, quando chegou na portaria, troca a máscara deles pela nossa, por uma nova daqui, descartável, da igreja. Porque a pessoa já veio da rua, pegou ônibus, pegou metrô, mesmo que gaste bastante, é para a Irmandade, não tem problema. Acho que é melhor por segurança. Então a Irmandade que vier no culto, não estranhe, os obreiros vão pedir para você trocar a sua máscara por uma dessas nossas aqui, ó. É dessas azulzinhas, Marquinhos, vai ser? Dessas azulzinhas, tá bom? E aí eles vão higienizar a mão, tem totem de álcool gel, vão aferir a temperatura, você entra, congrega com segurança e vai embora para casa cheio de dom, dando glória a Deus. E depois os irmãos descartam a máscara, jogam no lixo ou deixa para jogar em casa, enfim, como quiser. Tá bem, irmãos? Então não estranhem que eles vão pedir, não é que a nossa máscara é melhor que a sua, é que essa nós temos certeza que vai estar incontaminada, porque a sua você já veio da rua com ela. É uma segurança a mais para a Irmandade, você guarda a sua se for de tecido, guarda no plastiquinho, e depois torna a usar, lava, faz como achar melhor. Mais algum aviso, Bruno? Mesa do amor, muito bem lembrado. Alimentos não perecíveis para atender os necessitados. A Irmandade tem visto quanto atendimento tem saído daqui. Pedimos aos irmãos, às irmãs que nos ajudem nessa parte. Pedimos também que ajudem a compartilhar o culto online, mesmo quando vocês estão assistindo em casa. Não presencialmente, os que estão nesse momento, clique em compartilhar e faz a gente alcançar muitas vidas aí. Para a glória de Deus, a gente já vai batendo, acho que hoje bate 24 mil inscritos no canal. E de pouquinho vai aumentando e Deus vai abençoando para a sua glória. Tá bem, irmãos? Certo, Brunão? Acho que de aviso. Certo, Marquito? Vamos cantar o hino 314 e Deus vai mandar para nós a palavra. 3, 1, 4. Nicolas, alguma coisa, filhote? De aviso não, né? Aula de música, domingos, às 8h30 da manhã e às 18h30 aqui nessa congregação.
Irmãos, até me passou, por causa do outro modelo de culto abreviado. Alguém tem alguma obra para contar? Quer contar algum testemunho para nós? Os irmãos que estão nos visitando, irmão. Irmão músico. Vem, irmão, conta uma obra para nós. A esposa está aí? Não está? Vem, irmãos. Alguém? Irmãs? Querem contar algum testemunho? Acabou passando. Às vezes eu mandar ter um voto para pagar, alguma obra. É sempre um prazer em ouvir. Estão todos em paz? Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo Jesus eterno, glória a Deus nas alturas. Aqui, não, Deus dá a palavra. Serve a Deus. Nicolas, Idon. Santo é o poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O diácono já está trabalhando, igual um doido aí. Acabou a gasolina no gerador, já saiu para buscar, é assim mesmo. É uma benção. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho escrito por Lucas, todos de pé, por favor, para ouvir a leitura, irmãos. Por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 33, Brunão. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 33. A gasolina chegou mesmo, tá cheirando aqui. Glória a Deus. Tá pronto, Brunão? Tá na tela já, né? Vamos ler com a ajuda de Deus. Lucas 11, verso 33. É bem curtinho, são 4 versículos só. A candeia do corpo. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Luz, irmãos. A própria palavra fala que se os nossos olhos forem bons, tiverem luz, todo o nosso corpo também terá luz. E a gente costuma dizer que a maldade está no olho de quem vê, né? A pessoa, às vezes, vê maldade em tudo, malda por tudo. E isso é o avesso do que a palavra de Deus nos ensina. A palavra diz que a caridade não suspeita mal, não faz mal ao próximo, não se porta com leviandade, não se porta com injustiça. A luz, irmão, a luz é boa demais. Só os irmãos verem, agorinha, na hora do culto entrar no ar, nós tivemos uma queda de energia aqui, fez falta, né? Desliga o ar, desliga som, desliga a transmissão, santo Deus, faz... Nós ficamos todos meio perdidos, porque nós somos dependentes dela. Nós dependemos da luz, é automático, né? Às vezes de dia a gente acende a luz em casa, né? Mesmo sem necessidade. E aqui ele falava com o povo também por causa das perseguições que ele passava. O Senhor já passava perseguições de quando anunciando o seu evangelho, que as pessoas vinham maldade na sua intenção, nas suas ações. E ele não tinha maldade nenhuma, muito ao contrário. O desejo dele era fazer o bem, era promover a salvação. Mas os sacerdotes, e os escribas e os fariseus incentivavam, ele colocava entre o povo, lançava essa ideia ruim na mente das pessoas. Ele quer atrapalhar com a nossa fé, ele quer atrapalhar com a nossa religião. E, bem da verdade, ele atrapalhava com a fé deles, com a religião deles, que era uma religião de monopólio, de segurar o povo nas suas mãos através da fé.
Os irmãos veem que o povo se relacionava com Deus através do sacerdócio, né? Esse microfone é Deus, aqui é o sacerdócio, aqui é o povo. Eles não podiam falar com Deus, eles tinham que falar com o sacerdócio, eles não tinham acesso a Deus. Havia alguma coisa que os impedia, glória ao nome do Senhor. E com isso, fazia do povo o que queria. Na Grécia Antiga, no tempo dos filósofos lá, tinha um tal de poeta Rapsodo, que era o homem que recebia a divina inspiração, segundo o que ele dizia, e as escrevia. Então ele era um semideus, ele era a boca de Deus para aquele povo. E 98% da população não sabia ler nem escrever. Os irmãos veem que na Bíblia fala muito dos escribas, que é aquele que escrevia, meu Deus do céu, era um grande feito, ele tinha o poder. Então o Senhor veio trazer essa luz, veio iluminar a escuridão da nossa ignorância, para dizer a nós, eu estou aqui, você tem acesso a mim o quanto você quiser, glória ao nome do Senhor. E se você não está mais próximo de Deus, é por opção tua e não de Deus, porque o Senhor disse, aquele que vier a mim, jamais o despedirei vazio. O coração de Deus, irmão, está aberto para nós essa tarde. O Senhor vem chamar a nossa atenção para que nós saiamos da escuridão, do nosso pecado, do nosso comodismo, das coisas que nos distanciam de Deus, do jeito que tá bom, e aí a gente usa um outro subterfúgio, Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar, é verdade, e você está onde? Onde Deus está, nós já sabemos. A pergunta é, onde você está? Com quem você está? Quem tem sido o teu colega, o teu ajudador? Quem tem estado perto de você? O pecado, a mentira, as coisas dessa vida ou a boa palavra de Deus? Ou a graça de Deus por Jesus Cristo? Ou o amor do Senhor derramado sobre a tua vida? Mas Deus derrama o seu amor, derrama toda hora, irmão. A palavra diz que a cada amanhecer as misericórdias de Deus se renovam na nossa vida. E que o motivo de não termos sido consumido vivo é que as suas misericórdias se renovam de contínuo para conosco. Irmão, pelo desejo do inferno, você já estava morto, ele já tinha destruído a tua vida, mas Deus ama a tua alma. Dá glória a Deus. Glória, glória ao nome do Senhor. A palavra diz que o adversário ruge como um leão, irmão, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa destruir. Ele entra dentro da congregação, ele entra na nossa casa, entra no trabalho, entra no trânsito, entra na vizinhança. Coisas pequenas tornam-se coisas grandes, como quando vê sai uma morte, sai uma separação, uma igreja desfeita. Receba a luz de Deus em nome de Jesus, irmão. Não deixe o inimigo te escurecer os teus caminhos. Não deixe o adversário pôr trevas nos teus olhos. O que será que esse irmão quer, hein? E essa irmã aí parece muito boazinha, mas não sei não. Não, irmão. Não deixe essas coisas entrar no teu coração. Ama o teu irmão, ama o teu próximo. E se tiver algum mal preparado contra você, pela tua inocência, pela simplicidade do teu coração, o Senhor corta o laço essa tarde, em nome de Jesus. Irmão, não tem o teu Deus como um Deus qualquer. Teu Deus nem dorme, nem tosqueneja. Não tem o teu Deus como um Deus distraído, que ele piscou, o diabo te pegou, ele falhou, ele adormeceu, ele está ocupado com outra coisa. O teu Deus é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor tem todo o poder nas suas mãos. Hoje Deus quer dessa irmandade luz. Dá para crer na palavra, irmão? Dá para você irradiar a luz de Jesus Cristo que está em você? Dá para, glória a Deus, para quando você sair na rua, as pessoas olharem em você e ver a luz de Cristo na tua vida, não por causa da tua roupa, nem por causa da tua maneira de ser, mas pela tua essência, por aquilo que você é, pela maneira que você é. O Senhor te diz hoje, eu vou acender a minha luz sobre a tua cabeça.
Aleluia, Jesus. Hoje eu vou iluminar a escuridão da tua vida, dos teus caminhos, porque você tem estado entenebrecido pela prova, pela luta, pela espera em demasia, pelo teu milagre, e você vai escurecendo como um dia que nasce claro, irmão, e ao cair da tarde ele vai escurecendo, ele vai esmaecendo, e o tempo corre contra nós como a areia de uma ampulheta, mas o Senhor te diz: hoje eu dou ordem ao sol, ele não se porá antes da minha luz estar sobre a tua vida. Dá para dar um glória a Deus aí, meu irmão? Dá para glorificar o Senhor, irmão? Glória a Deus. Nós temos que pôr na nossa cabeça, irmão, temos que pôr em nós que o Senhor é tudo para a nossa vida, que o Senhor é a luz da nossa existência, que o Senhor ama as nossas almas, que o Senhor tem propósitos na nossa vida, e que sem que esperemos, sem que imaginemos, tem uma obra acontecendo a teu respeito. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Mas Senhor, eu não estou vendo nada. Ouça bem, te diz Deus: eu não te devo satisfação, eu faço e pronto, e você dá glória a Deus. Me mostra o que tu está fazendo, mas se eu tiver que te pedir conselho, faça você mesmo, diz o Senhor. Você não pode fazer. Não, Senhor, eu não posso fazer. Eu posso, deixa que eu faço na tua vida. Isso é luz, isso é luz da palavra, isso é luz de Deus em nós. Quando nós entendemos: Senhor, eu tenho um limite, eu posso ir até aqui. Ilumina minha mente para que eu compreenda as minhas limitações. Tem coisas que você poderá fazer, tem coisas que você não pode. O que você pode fazer, vai fazendo. O que você não pode, ora, Deus vai fazer. E querendo ou não, você está fazendo, você está orando por aquilo que você não pode fazer. Você está trabalhando por aquilo que você não pode. Hoje o Senhor decreta na vida da nossa irmandade um cântico de vitória. Um cântico de exaltação, um cântico de paz sobre a tua vida. E essa luz que te tem faltado está sendo derramada pela virtude da palavra no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Alguém que está aqui, irmão, o nosso adversário descobriu o teu ponto fraco. Ele descobriu exatamente onde ele pode te desestabilizar, onde ele pode mexer com você, e todo momento ele vai no lugar certinho para poder te desestabilizar, te desequilibrar. Isso chama-se brecha. Ele achou uma brecha, ele achou um caminho por onde ele passa. Ele já não vai em lugar nenhum. Ou ele vai no teu gênio, que é difícil, ou ele vai na tua ansiedade, ou ele vai na tua língua solta, ele vai aonde você é mais frágil. E age naquilo para tirar a tua... Você é impaciente, você é nervoso, enfim, ele descobriu. Mas se você crer, essa luz vai iluminar toda a tua vida, vai iluminar todo o teu ser, e vão ser cobertas todas as lacunas, todas as brechas, e calamaçania da tua alma. Todo lugar que o adversário tinha incidência sobre ti, ele já não vai ter mais através dessa palavra. Glória, glória a Deus nas alturas. O que o Criador, o agricultor faz? Plantador de morango, outro que do parreiral, glória a Deus, ele põe luz em toda a plantação, porque tem morcego que chupa tudo a uva, porque ele come doce, o docinho das frutas, e acaba com o parreiral numa noite para outra. Então ele enche de luz, fica tudo iluminado, porque aí os bichos não vêm, eles têm medo da luz. Irmão, o Senhor vai iluminar a tua lavoura. Glória a Deus, Senhor vai iluminar a tua lavoura, e as pragas que vinham sugar a seiva da palavra, de longe verão a luz de Deus na tua vida. Irmão, vocês estão crendo na palavra? Vocês não estão dormindo não, né, irmão? Vocês estão crendo na palavra, né? Crê na palavra de Deus, porque a luz de Jesus Cristo vai afugentar o ladrão, vai afugentar o diabo, vai afugentar o lobo, o leão, a serpente, o morcego. A luz de Deus está sobre a tua vida. Você entrou aqui angustiado, precisando de uma resposta. Deus te diz: haja luz na tua vida. O próprio Deus, irmão, gostou de luz.
Fez Deus a luz e viu Deus que era bom. Um luminar maior para governar o dia, outro luminar menor para governar a noite. Até Deus gostou de luz. Sabe como ele é chamado? Pai das luzes. Glória a Deus. Sabe como é denominado o seu reino? Reino de luz. Aleluia, aleluia. Nós cantamos no hino 157, lá no finalzinho diz: breve no céu, os santos remidos vão como o sol, que é a maior luz que existe, que é conhecida, resplandecer. Irmão, você está preparado para virar uma estrela na presença de Deus? Glória a Jesus. Está preparado, irmão, para se tornar uma estrela na presença de Deus? Para essa luz encher a tua vida agora. Aleluia. Essa luz te encher agora pela palavra. Você crê que você vai sair daqui iluminado pela palavra? Você crê que onde você passar, você vai ofuscar muitos olhos de inveja contra a tua vida? Glória, glória a Deus. O adversário quer destruir alguém que está aqui, irmão, e ele quer te vencer pelo teu erro, pois hoje a tua fraqueza se torna força. Se você crê, pode dar glória a Deus, pode tomar posse da palavra e saia daqui iluminado por Deus. A tua vontade é virar um cisco no mundo, ninguém te achar. Não tem jeito, você é luz. Onde você estiver, eu te acho. Glória a Deus. Creia, irmã. Luz, irmão. Fortaleça os teus pontos fracos. Fortaleça as coisas que não se desgasta por coisa pequena. Não gasta tempo, não gasta energia com aquilo que não produz. Isaías escreveu: por que gastais o fruto do vosso trabalho com aquilo que não é pão? Dizendo: faça o que é certo, com a coisa certa. Lá depois em Eclesiastes o pregador escreveu: façamos o que é bom, mas no tempo oportuno. Não dá para fazer o bem toda hora, irmão. Até para fazer o bem tem uma hora certa. Irmandade, essa palavra vai transformar a mentalidade de alguém que está aqui. Vai transformar a tua concepção de fé, de alguém que está assistindo aí pela internet. Que até hoje a tua fé tem sido muito contundente. Ela tem sido inconclusiva, aliás. Ela tem sido sem desfecho. Eu oro, eu busco, eu me entrego, eu jejuo, mas eu não sinto a recepção de Deus. Isso acontece, irmão. Eu não sinto que Deus está recebendo aquilo que eu estou fazendo. Eu me sinto perdido. Já os irmãos já passaram por isso, irmão? Eu já passei, passo o tempo todo. Às vezes eu estou aqui pregando a palavra para a irmandade, a minha razão fala: você está pregando para ninguém, porque não tem ninguém desse jeito aqui. Eu não sei da vida da irmandade, a palavra é pregada aos quatro ventos, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Então você se sente perdido, porque você não sabe se é a hora certa, mas tem hora certa? Claro que tem. Tem hora para tudo. Tem hora para tudo. A hora da adoração, a hora de buscar, que diz a palavra, tempo determinado para todas as coisas, tempo de buscar, tempo de perder. Você sabia que tem tempo de perder? Tem tempo de perder, irmão. Está perdendo alguma coisa? É o tempo, dá glória a Deus. Vai chegar o tempo de ganhar também, dá glória a Deus. Aprenda com o tempo de perder, para você quando chegar no tempo de ganhar, se aproveitar muito mais. Talvez no outro tempo de ganhar, você não tinha aproveitado muito, agora você vai aproveitar mais, dá glória a Deus. Glória ao nome. A irmã está recebendo de bom coração a palavra, irmão? Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de guerra, tempo de paz. E a luz de Deus estando em nós: Senhor, agora é tempo de guerra, deixa eu me esconder. Mas é covardia, irmão. Chama então Davi de covarde. Chama o Senhor quando foi expulso de Nazaré de covarde. Chama Paulo quando desceu num cesto de covarde. Tem tempo que você dá o peito para o inferno e fala: eu te atropelo. Tem tempo que não dá não, irmão. Se não correr, ele pega nós. É ou não é, irmandade? Bendito seja Deus, e Deus vai te dar a luz, para você fazer as coisas do jeito certo. Santa essa palavra, irmão. Igda, muia, salima, cantai, para você fazer as coisas segundo a luz de Deus. E onde você põe a tua mão,
Senhor, põe a dele. Você abre a tua boca, Deus fala nela. Você profetiza, o Senhor vai com um espírito vivo cumprindo a profecia da tua boca. Glória ao nome do Senhor. E Deus vai te dar não força. Força você teve para vir aqui, mas também já está acabando. O que Deus vai te dar por essa palavra é poder. Receba em nome de Jesus. O poder não acaba, não diminui. O poder de Deus só aumenta na tua vida. Tem um crente aqui para receber poder da palavra, irmão? Tem um crente aqui para sair iluminando no escuro, para que o adversário corte e volta do teu caminho? Ele vai pensar duas vezes para mexer na tua vida, porque agora ele viu que em você tem prudência, tem peso, tem temor a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Então você vai entender, Senhor, então às vezes há alguma coisa que está impedindo a minha oração. Isso aconteceu conosco agora aqui. O gerador da igreja é novo, foi adquirido há pouco tempo, e esse gerador não tem 10 horas de uso. Quer dizer, é igual um carro, sabe, irmão? Você dá partida e ele gera energia para a igreja inteira. Deu partida, não pegou. Deu partida, não pegou. Deu partida, não pegou. Irmão Francisco deu umas 10 partidas, não pegou. Só pode ter acabado a gasolina. Depois do culto nós vamos ligar para ver. É bem capaz de pegar. Tem coisa que você para. Se tivesse dando partida até agora, tinha descarregado a bateria. Não pega mais. Aí não tem mais gerador. Irmão, para de malhar ferro frio. Para de bater contra a parede. Calma. Já viu galo índio? Vocês não sabem, vocês são da cidade, a gente é do mato. Galo índio, se você pegar ele, puser ele de frente a um espelho e não tirar, ele morre brigando, dando bicada naquele espelho, até morrer. E se for 2, então, santo Deus, aí um mata o outro. Isso chama-se intransigência, mais comumente conhecido como teimosia. Receba a luz de Deus. Não se desgasta por algo que não vai trazer fruto para você. Você tenta o bem de uma pessoa, tenta 2, tenta 3, tenta 1000, larga. Senhor, eu fiz a minha parte, está na tua mão. Eu não posso carregar ninguém nas costas, poder, meu irmão? Não posso, Senhor, eu tenho uma alma para dar conta. Você entrou aqui preocupado com alguém? Faz a tua parte, eu te ajudarei, diz o Senhor. Não há mais nada que você possa fazer. Ore. É preciso, irmão, para alcançar o reino de Deus, que haja o mínimo de esforço da nossa parte. O mínimo, pelo menos se mexer. O cego, era mendigo, era desprezado da sociedade. Ele sabia que o Senhor ia passar por ali, ele ficou perto. Ele vai passar por aqui, vai que ele trupique em mim. Não trupicou, ele gritou. E gritou, e gritou. E mandaram que se calasse, pois ele gritou mais alto ainda. Porque a necessidade era dele. E ele alcançou a vitória ou não alcançou, irmão? A coisa certa, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Deus vai fazer da tua vida uma matemática exata. Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. As coisas se encaixando, se entrelaçando. E cumprir-se-á as palavras do sábio apóstolo Paulo. Ouçam. Eis que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Consegue imaginar isso, irmão? Tudo, o universo, os elementos, a vida, a morte, tudo que há, tudo que se tem notícia de criação, corrobora, contribui, trabalha uniformemente, ajustadamente, alinhadamente, para o teu bem. O Senhor diz, as forças da terra, aleluia, as forças do céu, as forças dos elementos estão a teu favor a partir de agora. Os elementos, irmão, vai chover para a lavoura de quem tem que chover, vai dar peixe para o pescador, glória a Deus, com a chuva vai sujar um pouquinho os carros para aquele que tem um lava rápido, e com a chuva o povo sai menos de casa, compra mais pela internet, o irmão Francisco manda. E tudo vai contribuindo. E tudo vai trabalhando. Glória a Deus. Cai uns raios, queima certo elétrico, o Rodrigo vai lá arrumar. O alarme desconfigura, ele vai lá arrumar. E o Senhor vai abençoando. Você veio preparado para receber uma bênção, irmão? Tudo está contribuindo para o teu bem. Só não deixa a luz de Deus sair da tua vida.
Não deixa a luz de Deus sair da tua casa e nem do teu coração. Trabalha naquilo que você pode. O que você não pode, te diz o Senhor, eu estou fazendo agora. Estou fazendo nesse momento, então não se entristeça. Se você veio aqui triste, aborrecido por alguma coisa, não fique mais. Receba um sorriso de Deus para a tua vida. Receba um abraço de Deus para a tua alma. E vai para a tua casa feliz, dizendo, Senhor, graças te dou, porque a tua palavra me alcançou. E eu compreendi que estava lutando com alguma coisa que não era para eu lutar. Irmão, tem coisa, o Senhor mesmo aconselhou os discípulos. Eles disseram, Senhor, estamos expulsando um espírito e ele não se sujeita a nós, ele não sai de jeito nenhum. Ele estava fazendo a coisa certa, quer expulsar, mas naquele caso do jeito errado. E o Senhor disse, não, há alguns espíritos que só saem com jejum e oração. É certo, tem que libertar, mas esse aí não é desse jeito. Receba a luz, irmão. Receba a luz, minha irmã, em nome de Jesus. Para fazer a coisa certa, do jeito certo, para não perder mais tempo, para não perder mais a tua energia e nem machucar o teu coração, a tua fé, se sentindo decepcionado, dizendo, Deus não me ouve, Deus tem me deixado sozinho. Não, não é isso, é que não está sendo feito do jeito certo, mas agora vai ser pela luz da palavra de Deus. Pela força da palavra, sai daqui animado pelo Senhor Jesus, sai daqui com ordem da palavra sobre a tua vida, te diz o Senhor, é ordem da minha palavra, as coisas vão acontecer a teu respeito, vão acontecer na tua vida, do jeito certo, do jeito que tem que ser. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus, o Marquinhos vai vir orar por nós. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Grande Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Poderoso e eterno Deus, e de bendita misericórdia. Senhor, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunido em Tua presença, Senhor, agora em ato de agradecimento, Sim, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade, ó Pai, de mais um dia, Senhor, ter o fôlego de vida, de poder, Senhor, estar diante da Tua presença, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, Sim, Deus, sentindo a Tua presença nesta tarde. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te damos graça, Senhor, por cada um que entrou por essas portas, por cada pedido de oração, Senhor. Meu Deus, também te damos graça, Senhor, para aqueles que estão nos assistindo pela internet. Ó Deus, talvez, ó Pai, não teve a oportunidade de estar aqui presencial, porque está trabalhando, Senhor, ou porque, Deus querido, não tem condições de poder estar aqui. Mas, ó Deus querido, o Senhor levou a palavra até a vida de cada um, Senhor. E nós cremos, Senhor, que através, Senhor, desta palavra, Senhor, que o Senhor colocou nos nossos corações, ó Pai, eu creio, Senhor, que cada um já recebeu, Senhor, glória a Deus. Que a luz que o Espírito Santo, Senhor, Pai amado, que nesta tarde, Senhor, colocou nas nossas vidas, ó Pai, para que nós venhamos entender, Senhor, que há tempo para todas as coisas, Senhor. Meu Deus, há tempo de ganhar, há tempo de perder, Senhor. Há tempo de se alegrar, Senhor. É verdade, Deus. Há tempo de tristeza. Mas todas as coisas, Senhor, é o tempo do Senhor. E não o nosso tempo, ó Pai. Deus. Que cada um venha entender, Senhor. Que Deus, querido, quando nós te servimos, ó Pai, as coisas vêm na hora certa e no momento certo. Meu Deus, te damos graça, Senhor, por cada músico aqui presente, musicista, organista, Senhor. Te damos graça, Senhor, pelos hinos entoados, ó Pai, que nós cremos, ó Pai, que chegou aos seus ouvidos, Senhor. Te damos graça, Senhor, por Deus querido, por tudo que cada obreiro tem feito, Senhor, em Tua casa, Senhor. Te damos graça, Senhor, por cada um que ainda vai ofertar nesta tarde, Senhor. Sim, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, abrir portas e comportas para aqueles que têm pedido, Senhor. Sim, Deus. Que Deus, que o Senhor possa abençoar, multiplicar a vida daqueles que têm ofertado, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa também, Senhor, ir de encontro, Senhor, àqueles que, ó Pai amado, estão necessitando, Senhor, de alimentos, ó Pai. Sim, meu Deus, quantas famílias, Senhor, o Senhor tem suprido, ó Pai. Meu Deus,
Deus, quantas pessoas têm abençoado esta obra, Senhor, tem, Deus querido, colaborado, Senhor, com a mesa do amor, tem colaborado, Senhor, com roupas, ó Pai. Meu Deus, te damos graça por tudo, Senhor, porque o Senhor tem, Senhor, tocado no coração desta igreja, Senhor, e tem, Deus querido, abençoado, Senhor, este povo que tanto necessita, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos leva, Senhor, para o nosso lar, ó Pai, com muito amor, com muita alegria, Senhor. Cuida, Senhor, no decorrer desta semana, ó Pai. Sim, ó Deus. Meu Deus, também, Senhor, nesta tarde, ó Pai, te pedimos que o Senhor vai de encontro à família do irmão Samuel, Senhor, que faleceu. Meu Deus, conforte cada coração nesta tarde, Senhor. Meu Deus, alegra o teu povo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que Deus, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida, Senhor, destas pessoas, ó Pai. Livra o Senhor de toda tristeza, de toda angústia, Senhor. Sim, ó Deus. Que Deus, que dessa tristeza, Senhor, transforme em saudade, ó Pai amado, e que o Senhor possa consolar os corações nesta tarde, ó Pai. Altíssimo e eterno Deus, ó Pai, que nesta tarde, ó Pai, o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos levar em paz para os nossos lares. Tudo isso, ó Pai, te pedimos, ó Pai, não em nosso nome, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Bendito Deus, glória a seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Aqui, ó. Vamos ficar todos de pé, irmãos, por favor. Nós vamos fazer as ofertas agora. Nos bancos aí de frente a vocês, tem os envelopinhos das ofertas. Cada irmão, cada irmã, pegue segundo a sua prosperidade, o que Deus te preparar, e oferte ao Senhor. Alguém precisa passar cartão, irmãos? Se precisar, tem que procurar os irmãos lá na portaria, por favor. Se alguém precisar ofertar com cartão, os demais, peguem os envelopinhos, nós vamos fazer uma oração para agradecer pelas ofertas, depois vamos cantar o hino de encerramento. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Santo Deus. Vamos aguardar, nosso irmão está passando o cartão lá. Glória a Deus. Santo Deus, glória a Deus. Podemos orar? Podemos? Senhor, te damos graça por ter trazido o teu povo na tua casa, pelas ofertas que tu tens preparado do coração de cada um. Faz, Senhor, com que prospere, com que seja retribuído com muitas bênçãos na vida da nossa irmandade e que seja também de bom proveito para a tua obra, sendo usado com prudência, com a luz que a tua palavra nos recomendou. Nós pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo, irmãos obreiros, os irmãos podem entregar a eles os envelopes. Vamos nos despedir com o cântico 433. 433.
a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer a oração do Pai Nosso agora, com a nossa irmandade que está na live. Aí depois vou dar a saudação final aqui, o irmão Bruno vai encerrar a transmissão e nós vamos fazer o nosso círculo de oração, tá bom? Pelos nomes aí que estão com a irmã Mara e ela mesmo que vai fazer a oração. É você mesmo, não dá? Já que ela anotou 3 folhas de nome, ó, a gente põe ela a fazer, mas é bastante, gente, as orações da Irmandade na live. Por que nós não vamos fazer online mais? Para preservar a imagem da nossa Irmandade que está presencialmente congregando aqui. Nem todos querem aparecer na internet. Então, a gente faz só com os irmãos que estão presentes aqui, tá bom? Mas antes disso, vamos fazer a oração do Pai Nosso bem forte, para o povo de lá ouvir nós. Está ligado o microfone ambiente ali? Juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. A paz de Deus, a graça e o amor de Jesus Cristo e a palavra estejam nos nossos corações. Amém. Deus que abençoe a Irmandade da Live. 20 horas tem culto novamente. Fiquem com Deus.